No começo, havia um ponto de luz no que seria o centro do universo, e por causa de uma alta pressão, ele explodiu, e dessa explosão nasceu as quatro forças elementares: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. E por causa dessas quatro forças e dessa explosão, o universo está em criação até os dias de hoje. No princípio, era o escuro eterno e imutável. Então Deus criou o céu e a terra, e havia escuridão sobre a face da terra. Então Deus disse: que haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e disse: que haja divisão entre os mares e os oceanos. E assim continuou. A natureza da criação é um tema que divide muitas pessoas ainda nos dias de hoje. Nesse vídeo, vocês serão apresentados a diversos fatos e teorias que os colocarão na opção de usar aquilo que Deus, ou a natureza, os deu, para chegar nas respostas de perguntas que existem dentro de cada um de nós: o como e o porquê. Meu nome é Maop, e seja bem-vindo ao canal Estilo Geek. Antes de existir a cultura, as coisas aconteciam assim. Um raio caiu. Os deuses devem estar furiosos. Não há chuva. Os deuses devem estar furiosos. Um tsunami está vindo nos atingir. Os deuses devem estar furiosos. Ao longo da história, o ser humano tentou explicar tudo aquilo que não entendia como se fosse uma manifestação divina, chegando num ponto em que qualquer doença, por exemplo, que não poderia ser tratada, que fosse fatal, era considerada como vontade dos deuses, ou de Deus, que aquela pessoa morria. Doenças que hoje em dia são facilmente curadas, como pneumonia, eram consideradas pragas divinas às vezes. E para explicar a criação do universo e do mundo, seguiu a mesma linha de raciocínio. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam ainda que o criacionismo é muito mais real e plausível para explicar a criação do que a teoria do Big Bang. Pois para os devotos, a única explicação que se tem para a vida, para o próprio universo, é Deus. Já para a ciência e os cosmólogos, a tentativa de explicar que Deus criou o mundo e o universo em 7 dias é pífia e até ridícula. Só que nessa guerra entre ciência e religião, há uma terceira vertente que está começando a ganhar mais força, na tentativa de explicar de maneira mais plausível o surgimento da vida. Mas por mais incrível e inédito que pareça, essa vertente ela é mais difundida não entre cientistas ou religiosos, mas entre os leitores de quadrinhos da Marvel Comics. Mas para todos conseguirmos entender direito o que se acredita nessa terceira teoria, vamos a um rápido resumo do que é acreditado tanto pela ciência quanto pela religião. Em Gênesis, começa-se assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra, e ele disse: que haja luz, e houve luz. E Deus separou a luz e as trevas, e a chamou a primeira de dia e a segunda de noite. E esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, e chamou as de cima de céu. E disse Deus: ajunte-se as terras acima das águas, e que nela nasçam árvores e frutos. E esse foi o terceiro dia. E disse Deus: que haja luminares para separar o dia da noite, e que eles possam fazer a distinção entre luz e trevas, sendo o maior para o dia e o menor para a noite. E ele os colocou presos no firmamento, para que pudessem iluminar a terra. E esse foi o fim do quarto dia.
E no quinto dia Deus disse que os céus produzam aves e os oceanos répteis e peixes. Mas no sexto dia, disse Deus, que haja habitantes para povoar todas as terras. E assim nasceu todos os animais. E Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, e dele puxou a mulher. E disse Deus ao homem, tudo sobre a terra é seu para usares. Todo animal, planta, pode usar como mantimento. E que vocês frutifiquem e multipliquem-se. No sétimo ele descansou. Já para a teoria da ciência, para a existência do universo é um pouco mais técnica. Ela começa mais ou menos assim. Perto de 14 bilhões de anos atrás, havia um ponto mínimo naquilo que deveria ser o centro do universo. Os cientistas teorizam que ele tinha espaço zero, mas massa infinita, e por isso ele recebeu o nome de singularidade. Repentinamente, essa singularidade sofreu uma súbita expansão, sendo esta conhecida como Big Bang. Através dessa explosão, acabou aparecendo as 4 energias principais que formaram o universo, sendo ela a gravidade, o eletromagnetismo, a energia nuclear fraca e a energia nuclear forte. E através da integração dessas 4 energias, todas as outras energias e elementos vieram a existir. No decorrer dos bilhões de anos, esses elementos juntaram-se e desenvolveram-se para estrelas, planetas, o universo, enfim. Bem mais tarde, eles deram origem ao carbono e à vida que nós conhecemos. E esta veio a habitar infinitos planetas. Os cientistas descobriram que, na verdade, o universo ainda está em expansão. E embora seja em um ritmo bem mais lento do que o seu início, ela ainda impulsiona o crescimento do universo, mesmo após todos esses bilhões de anos do nascimento dele. Sempre existiu uma rivalidade histórica entre ciência e religião. Enquanto a primeira vê tudo o que existe e quer entender as respostas das perguntas, o como, o porquê, ou até o que, a segunda não se preocupa com as perguntas e aceita as respostas dadas pela fé, dizendo sempre aquela famosa frase: foi porque Deus quis. Não entrarei agora num debate do que eu acho que está certo e do que acho que está errado. Vamos deixar isso para um outro vídeo. Mas vamos voltar agora para o assunto em pauta, o nascimento do universo. E de qual teoria posso estar mais certa? A de que Deus criou a existência toda em 6 dias? Ou a de que o universo nasceu do nada sem controle algum? O mais incrível é que as duas podem estar certas. Há uma vertente antiga de teorias que diz que o Big Bang nada mais é do que a fórmula passo a passo explicada do nascimento do universo por Deus. E que a Bíblia nada mais é do que um relato básico mal entendido pela própria humanidade. Se pensarmos bem, a própria ciência, pela lei de Albert Einstein, nenhuma energia se cria, ela só se transforma. A religião também coloca que é difícil imaginar que o universo funcione tão bem, com tantas leis casando direitinho uma com a outra, sem ter um maestro organizando tudo isso por trás. Mas uma coisa sempre declarada é que a ciência ela lida com fatos e provas, mesmo que sejam teorizadas. Tanto que novos dados sempre descobertos vão modificando e reformando a teoria do Big Bang. Novos dados apresentados atualmente estão modificando a teoria de tal maneira que podem acabar explicando melhor o surgimento do universo e até mesmo agradar um pouco mais a religião. E por incrível que pareça, quem melhor usou e divulgou essas informações para dar uma teoria que agradasse tanto a religiosos quanto aos cientistas foi a Marvel Comics. Há décadas, a Marvel vem trabalhando com o conceito do Big Bang e da grande entropia. Mas o que vem ser a grande entropia? Segundo os cientistas, o Big Bang continua se expandindo
E eles acreditam que com o fim dessa expansão, embora isso vá levar alguns milhões de anos, a gravidade vai começar a puxar o universo de volta. E ele vai encolher todo o caminho que ele foi até voltar ao ponto de ignição dele lá atrás. Mas a Marvel também trabalha na teoria de que existe um Deus no universo. E ele é o próprio universo. Nessa teoria, o universo é feito de ciclos, de nascimentos e renascimentos. E a cada nascimento, nasce um ser onisciente, onipresente e onipotente, representado pelo próprio universo em si, em que tudo no universo que existe está englobado dentro desse ser. Esse ser nasce e cresce com o próprio universo e morre junto com ele para renascer novamente no próximo universo, em que a morte dele faz o próprio renascimento, como se fosse a ave fênix. A morte desse universo, ou desse ser, nada mais é do que ele juntando toda a energia que ele teve ao longo de sua existência num ponto e ativando essa energia para ressurgir com o seu poder novamente. Embora essa teoria de o ser universal, representado pelo próprio universo, não é bem aceita nem entre os religiosos nem entre os cientistas, a teoria do Big Bang e da grande entropia já é praticamente adotada como certa, tanto pelos cientistas quanto pelos cientistas religiosos. O próprio Papa Francisco, ele é um defensor da teoria do Big Bang. E ele mesmo fala, Deus não é um mágico. Ou seja, a história da Bíblia nada mais é do que uma representação daquilo que as pessoas não entendiam de uma maneira fácil para se explicar para as pessoas ignorantes na época que não conseguiriam entender temas mais complicados. E todos esses cientistas estão teorizando agora que a grande entropia realmente deve levar a um renascimento do universo. Ou seja, um universo de ciclos contínuos. Mas e agora? Quem é que está certo? A ciência, que diz que o nascimento do universo foi provocado somente pelo caos aleatório? Ou algumas vertentes religiosas que ainda acreditam que Deus criou tudo em 6 dias? Ou será que a Marvel está certa? E que Deus realmente está por trás de tudo isso? Mas de uma maneira bem mais complicada e complexa do que esses religiosos acreditam. Mas e você? O que você acha que está certo? Deixa aí nos seus comentários para mim saber. Eu quero saber a sua opinião e de qual vertente você acredita que seja mais provável e a racional para se explicar a origem do universo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e espalhe esse vídeo pelo onde você conseguir. E até a próxima!